Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. O vídeo de hoje então mais uma questão do ITA, tá? Você que tem acompanhado a série onde a gente publica ora questões do ITA, ora do IME, ora da Escola Naval. Hoje então mais uma questão do ano de 2020, uma questão da segunda fase. A gente está caminhando para poder encerrar, finalizar essa prova. Vamos resolver a questão 9, tá bom? É uma questão que envolve os conceitos referentes a polinômios. Ele dá um polinômio x ao cubo menos x ao quadrado menos k, e quer que você analise com k sendo um inteiro positivo, variando entre 0 e 200. E de modo você estabelecer condições em k para que as soluções deste polinômio sejam únicas, ok? Na verdade, as soluções inteiras desse polinômio sejam únicas. A primeira estratégia que eu tentei para poder resolver foi pensar em pesquisa de raízes racionais, mas não se mostrou muito viável, então a gente foi fazer uma análise gráfica, ok? O que acontece quando k é zero e para valores de k maiores que zero. Isso permitiu então que a gente chegasse nas soluções, ok? São 5, se eu não me engano, os polinômios que satisfazem, que atendem isso, ou seja, 5 os valores de k, e consequentemente a gente encontra 5 soluções inteiras também para esse problema, tá? Então a sugestão é que você revise os conceitos seus de polinômio, como que extrai raiz de polinômios, e tente acompanhar esse pulo do gato que a gente vai dar aqui, que é essa análise gráfica que permite essa interpretação e chegar na solução. Vou pedir aqui de antemão que, se você não for inscrito no canal, você se inscreva, ative as notificações para ficar sempre ciente dos vídeos que temos publicados. Ao final do vídeo, se você achar que te ajudou de alguma maneira, lembra aí de deixar um like e ajudar o canal compartilhando, tá bom? Então é isso, bora começar. Bom, como você pode ver, aqui nós temos o enunciado da questão. A questão, como eu falei, é a número 9, da prova do ITA, segunda fase de 2020, tá? A gente sempre deixa o link para o download dessa prova, bem como das provas anteriores e gabaritos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Só vou reforçar aqui que é de 2020, da segunda fase. Mas você pode conferir tudo isso também pelo canal do IMPA, tá? O portal do IMPA, né? Onde você tem acesso a essas provas, tá? Eu vou sugerir que você então pause o vídeo, pense a respeito dessa questão e volte aqui para poder acompanhar. Então, determine todos os inteiros k entre 0 e 200 para quais o polinômio pk de x ao cubo menos x ao quadrado menos k possui uma única raiz inteira. Para cada um desses valores de k, determine a raiz inteira correspondente. Bom, a primeira coisa que a gente faz é estudar o caso k igual a zero, porque a gente percebe o seguinte: se o k for igual a zero, tem solução, e a solução é simples, ok? Então assim, a gente vai tentar descartar os casos que forem triviais. Então, em vez de escrever p0 de x, eu vou escrever p de x, tá bom? É o caso x ao cubo menos x ao quadrado. E esse polinômio claramente tem todas as suas raízes inteiras. Mais do que isso, né? É só o 0 e 1, tem o 0 como multiplicidade de 2, ó. X ao quadrado menos x ao quadrado vezes x menos 1 igual a 0. Então, ou x é 0, ou x é 0, ou x é 1, ok? Então não tem muito mistério, ok? Não tem outra coisa além disso. Então a gente já descarta o k pelo seguinte: o problema gostaria que tivesse uma única raiz inteira, ok? E aqui a gente está falando de duas raízes inteiras, né? Porque 0 e 1 são raízes inteiras. Então, o k igual a 0 não serve. A gente precisa analisar agora o que acontece para k entre 1 e 200. Então, os valores de k para a gente serão 1, 2, 3, até 200, ok? Visto que k igual a 0 não atende, não por não ter raiz inteira, mas por ter duas, tá? E aí, vamos montar aqui rapidamente um esboço do gráfico dessa primeira funçãozinha, x ao cubo menos x ao quadrado, que ela é fundamental para que a gente entenda o argumento que virá a seguir. Então, vou fazer primeiro aqui o eixo y, aproveitar que minha régua já estava a 90 graus. Vou pôr aqui o eixo x.
Então, o eixo X. Então, pronto. Temos o eixo X, o eixo Y. Eu vou pegar, por exemplo, uma cor verde e vou montar o gráfico da primeira. Então, o gráfico é algo desse tipo assim, ó. Você montar com calma os valores, você vai ver que ele é uma coisa desse tipo. Esse é o y igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos zero, né? A gente não precisa pôr zero uma das raízes e aqui 1 é a outra, ok? O que acontece se a gente pegar, vou montar de amarelo, por exemplo, o que acontece se a gente pegar o k igual a 1, tá? O que acontece se pegar o k igual a 1? Se o k for 1, então vamos imaginar aqui na minha escala, aqui, ó, o nosso P1 de x, né, tomando k igual a 1, nós temos o P1 de x, eu tenho x ao cubo menos x ao quadrado menos 1, ok? Então, quando a gente troca o x por zero, você está no menos 1. Depois, observa o seguinte, então, eu vou traçar um paralelo aqui, porque esse argumento vale para qualquer k. X ao cubo menos x ao quadrado menos k, isso é necessariamente menor que x ao cubo menos x ao quadrado. Por quê? Porque o k para a gente é sempre uma coisa positiva. Então, se eu estou tirando k dessa parcela, então isso precisa ficar menor do que a parcela que vem de cá. Graficamente, isso significa que o gráfico do polinômio pk de x, no caso, por exemplo, p1 de x de amarelo, ou pk de modo geral, sempre fica, a curva sempre fica abaixo do de verde, que é o nosso x ao cubo menos x ao quadrado. Então, o nosso gráfico ele é uma coisa assim, ó. Opa, perdão. Não é reto, né? Então, são coisas desse tipo. Ok? Então, ele tem, por ser um polinômio de grau 3, ele tem uma raiz, digamos, chamada de R. Ele tem uma raiz real, ok? Pode, eventualmente, essa raiz real ser inteira ou não. Mas, ela necessariamente, o R precisa ser o quê? Se existir. Maior do que 1, né? Sempre estará à direita. Então, na verdade, se você troca por 2, o gráfico desce um pouquinho mais, passa no menos 2 e sobe. De modo geral, então, sei lá, pegando a cor branca aqui mesmo, tá bom? Se a gente monta o gráfico, o esboço do gráfico de PK de x, para k maior do que 0, ou seja, entre 1 e 200, o gráfico vai ficar uma coisa dessa maneira assim, ó. Quando o x for 0, ele passa no ponto menos k, ok? E o gráfico faz algo assim, sem essa quebradinha aqui, isso foi só um. E aqui vai passar na nossa raiz R. Vou manter o R porque eu não sei quem é essa raiz, ok? Mas o fato é, a nossa raiz real, ela necessariamente é maior do que 1. Pode ou não ser inteira, você precisa determinar os casos onde ela é inteira, tá? Às vezes você achou meio confuso isso aqui, eu vou, por exemplo, usar o GeoGebra, que ele faz bonitinho, e vou mostrar para vocês algumas soluções, alguns gráficos mais detalhados, ok? Então, por exemplo, eu já deixado pronto aqui, ó, de verde, esse é o gráfico de x ao cubo menos x ao quadrado, né? É o que nos, caso k igual a zero. Quando a gente toca o k por 1, a gente tem esse gráfico aqui, ó, que está de laranja. Passa no menos 1, como eu falei, e uma raiz está entre 1 e 2, tem que ser maior que 1, mas é 1,5. Então, esse caso a gente descarta, certo? Se o k for 2, por exemplo, a gente tem essa de roxo. Passa no menos 2, está entre 1 e 2 ainda, mas não é inteira, né? Ok? Então, a gente sabe também, graficamente, nós vamos descartar k igual a 2. Mas, porém, se o k for 4, observe comigo, passa no menos 4, né? Como eu falei, tem que passar no menos k, e passa exatamente em 2. Então, a gente sabe que uma das nossas respostas vai ter que ter necessariamente k igual a 4. Agora, como chegar nisso, né? Vamos voltar aqui para a nossa tela, ok? Então, voltando para a tela, aqui, pronto, agora vocês estão vendo o gráfico aqui comigo. A gente sabe que o R é maior que 1 e buscamos condições para que esse R seja inteiro, tá? Então, o que a gente quer é resolver essa equação, x ao cubo menos x ao quadrado menos k, isto igual a zero. Mas então, se eu passo o k para o membro direito, a gente fica com x ao cubo menos x ao quadrado igual a k. Ou, escrevendo mais bonitinho, então o k é quem? K tem que ser x ao quadrado vezes x menos 1, ok? Isso é a relação que k vai ter que atender. Como x,
a busca pelas nossas raízes inteiras partem de 1, né, mas não igual a 1, porque se for igual a 1, k é 0, a gente vai testar, então, qual é a primeira raiz inteira maior que 1. O que acontece se o x for 2? Se o x for 2, qual é o valor de k? Okay? E aí a gente tem que lembrar aqui que k vai ter que estar entre 1, podendo ser 1, e entre 200, podendo ser 200, não maior do que 200. Tá? Se o x for 2, então, né, quem seria o k? 2 ao quadrado vezes 2 menos 1, que é 4 vezes 1. 4. Opa, está dentro do intervalo. Então, a gente tem que, para k igual a 4, o polinômio P4 de x ao cubo menos x ao quadrado menos 4, admite uma única raiz inteira. Qual é essa raiz inteira? X igual a 2, ok? Então, a gente já achou uma solução, tá? Vamos montar aqui uma tabelinha que seria assim, o valor de k e a raiz inteira, ok? Se o k, então, for 4, qual é a raiz? 2, ok? Ajuda a gente no finalzinho isso aí, né? Para você poder formalizar a sua resposta lá. Qual é a próxima raiz inteira? É 3. O fato é que tem que ver se existe um k inteiro entre 0 e 200 que satisfaz isso, certo? Então, se o x for 3, quem é k? Então, k é 3 ao quadrado vezes 3 menos 1, que é 9 vezes 2. Opa, 18. Então, P18 de x ao cubo menos x ao quadrado menos 18, tem uma única raiz inteira, que é x igual a 3. Então, se o k for 18, então, por exemplo, se o k for 18, x igual a 3 é uma raiz inteira, ok? Vamos ver isso aqui no gráfico, se isso realmente se concretiza. Então, por exemplo, assim, nós estamos falando da função que é x ao cubo menos x ao quadrado menos 18. Olha só que massa. Vou só ampliar aqui para você poder ver. Vou apagar as outras para poder não ficar poluído, tá bom? Ó, ficou muito lá embaixo, mas assim, porque ele é no menos 18. Então, olha só, no menos 18, passa no menos 18, mas passa exatamente em x igual a 3, né? Ok? Então, atendendo às condições exigidas pelo problema, ok? Os outros eu não vou fazer, senão vai ficar cada vez maiores esses valores de k, então o gráfico vai passar cada vez mais embaixo, então fica pior para ver, tá? A próxima tentativa, então, será que existe algum k onde a solução inteira é 4? Então, é 4 ao quadrado vezes 4 menos 1, que é 16 vezes 3, que dá 48, também está entre 1 e 200. Então, P48 de x tem uma única raiz inteira. Ok? Então, se o k for 48, qual é a nossa raiz inteira? 4. Agora ficou fácil resolver o problema, certo? Acho que a gente já entendeu a sistemática aqui. Vamos testar quem é o k. Será que existe um k entre 0 e 200, onde a próxima raiz inteira será 5? Então, se a gente troca o x por 5, quem é o k? O k, então, é 5 ao quadrado vezes 5 menos 1, que é 25 vezes 4. Isto é 100, ok? Aqui um 16, ficou parecendo um k, né? É 100. 100 está entre 0 e 200, então P100 tem uma raiz, uma única raiz inteira. Ok? Então, se o k é 100, o x é 5. A gente está se aproximando já do intervalo 200, né? Será que tem para 6? Então, se o x for 6, então a gente fica com k igual a 6 ao quadrado vezes 6 menos 1. Então, é 36 vezes 5. 180, né? 180 também satisfaz. Então, P 180, x ao cubo menos x ao quadrado menos 180. Tem uma única raiz inteira, a saber, x igual a 6. Então, eu não vou pôr o 7 aqui, a gente vai ver que quando pôr 7 vai extrapolar, mas só para ficar formal, né? Então, se o x for 7, então quem é o k?
K é 7 ao quadrado vezes 7 menos 1, que é 49 vezes 6. 49 vezes 6 dá 294, ok? Então isso dá 294. O P294 existe, ok? Isso não é problema. Mas o fato é que ele não... Esse K, né, tem que ser menor do que 200, então não interessa pra gente, tá? Seria, né, se o problema fosse entre 0 e 300 ou entre 0 e 1000, né, então você ia continuar testando. Mas então aqui a gente tem os 5 valores de K, que são 4, 18, 48, 100 e 180, e as raízes 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então você pode melhorar a sua solução e escrever, né? Se o K é 4, a única raiz é 2, se o K é 18, a única raiz é 3, e assim até 180. E não existem outros, né, valores de K entre 0 e 200, de modo que o seu polinômio tem uma única raiz inteira, ok? Na verdade, pelo gráfico, né, assim, porque aqui a gente usa o gráfico para você poder... a gente não está fazendo a prova, né, está orientando como estudar para a prova, então, de modo a complementar todo o estudo, né? Pelo estudo do gráfico que a gente fez, se você talvez tivesse feito esse estudo aqui, você poderia usar esse argumento, né? Olha só vai existir uma única raiz real, ok? E ela precisa ser maior que 1. Então, mas aqui o que você fez foi dizer, não, tem uma, certo? Será que esse P4 tem alguma outra, né? Se você não tivesse feito aquele gráfico, você poderia chegar esse argumento, aí eu não vou fazer para todos, senão o vídeo fica mais extenso do que o necessário, mas é o que eu tinha falado sobre pesquisas de raízes racionais, né? Então, x ao cubo menos x ao quadrado menos 4. Ok? Então, só vou fazer esse argumento para esse. Se você fez o gráfico e escreveu boa parte do que eu falei, você podia parar aqui, né? Dando a solução k igual a 4, x é 2, k igual a 18, x é 3 e assim sucessivamente. Se não, você fala, não, você tem pelo menos uma, certo? Aí teria que ver se desses aqui não passa de uma. As raízes racionais são da forma P sobre Q, e eu posso falar de raiz racional porque todos os coeficientes são inteiros. Esse P tem que dividir menos 4, e o Q divide 1. Então, como o Q divide 1, ele só pode ser mais ou menos 1. Então, suas raízes divididas por mais ou menos 1 são inteiras, ok? Então, os candidatos a raízes inteiras, se existirem, tem que pertencer aos divisores de menos 4, né? Que é mais ou menos 1. Mais ou menos 1, então menos 1 mais 1. Eu ia escrever mais ou menos 1, mas eu vou riscar os negativos pelo que a gente comentou lá atrás. Mais ou menos 2, então menos 2 e 2, mais ou menos 4, ok? Aí você ia brincar com sinais, né? E hora ia ser mais ou menos dividido por mais ou menos, mas filtrando dava só isso. Como a gente observou lá pelo vermelhinho, sempre tem que ser maior do que 1, ok? Então a gente descarta aqui todos que são negativos. Você ia ter só duas para testar. Então, eventualmente, se esse polinômio tivesse uma outra raiz inteira, seria além do 2, o 4, certo? Mas então, para 2 a gente sabe, 2 ao cubo menos 2 ao quadrado menos 4, né? Então seria o P de 2, P4 de 2. P4 de 2. Isso dá 8 menos 8, que é 0, né? 8 menos 4 é 0. E o outro seria, então, P4 de 4. 4 ao cubo menos 4 ao quadrado menos 4. 64 menos 20. 24 diferente de 0. Então, realmente tem uma única raiz, que é x igual a 2, tá bom? O argumento que a gente fez lá atrás garante isso para você, para todos os outros, tá bom? Então, só para você testar a pesquisa de raiz racional, você pode verificar que se existissem outras raízes, não seriam, seria o 4 nesse caso aqui, por exemplo, mas você elimina, só chega no 2 e isso para cada um deles. O ideal é que você faça esse gráfico, né, e se convença disso e escreva da melhor maneira possível essa resposta para que o corretor entenda, né, por que você fez esse método, tá bom? Então a gente chega ao final aqui do exercício. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, lembra aí de deixar um like e se inscrever no canal, tá bom? Ajudar o canal compartilhando o vídeo. É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima, viu?